Sim. Gente, nossa, eu tô vendo esse batom rosa aqui, dá tão escalafobético. Eu não sou acostumada a ver rosa, mas tudo bem. Oi, gente, a Juanita aqui de novo. Bom, hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi fazer um vídeo sobre curiosidades do Japão. Mas não são as curiosidades que a gente procura antes de vir, ou que você vê naquelas listas, 10 coisas, 15 coisas que você deveria saber sobre o Japão. Não. Esse vídeo eu quero fazer sobre as coisas que me chocaram, tá? Aqui no Japão, e me chocam ainda, tipo, coisas que, tipo, eu vi e eu tô assim, tô bad até agora, tô de boca aberta até agora. E algumas pessoas me pedindo pra fazer vlog, né? Mas eu não sei, gente, eu acho que eu não sou uma vlogueira, assim, eu não sou uma pessoa pra fazer vlog, eu não sou boa de fazer vlog. Eu já tentei, eu tava filmando, quando eu vi, eu tava com o celular virado pra baixo, filmando o chão. Então, eu não sei, acho que falta de costume, então eu vou tentar mudar um pouco o tópico de vez em quando, não falar só sobre, assim, os meus hobbies, no caso, que seria maquiagem, produtos de beleza, e mudar um pouquinho pra coisas do dia a dia, né, que o pessoal pergunta assim, como que é o Japão, o que você tá fazendo aí e tal. Então, assim, 10 coisas que me deixaram de boca aberta aqui no Japão. Número 1. As ruas aqui no Japão são, assim, um breu, tá? Baixou o sol, acabou, tá? Não tem poste, que nem tem nos lugares assim, as ruas iluminadas, não tem poste. É difícil de dirigir, no começo era estranho andar a pé, porque você ficava assim, olhando por cima do seu ombro, ai meu Deus, tem alguém andando atrás de mim, porque, tipo assim, não tem iluminação. Mas também não tem gente andando na rua, tá? Nas cidades grandes, de madrugada, assim, tipo Tóquio, por exemplo, os bairros de Tóquio, você até vai ver gente andando. Mas se for um bairro que não seja muito movimentado, você não vai ver, o pessoal não fica na rua. O japonês não anda a pé, tá? Tirando o centro, o japonês não anda a pé. Nem em Tóquio, nem aqui. Se for bairro, assim, você não vai ver japonês andando a pé. Aquela galera andando a pé, sabe? O pessoal não tem costume. Então, eu andava a pé, eu ficava me sentindo assim, mó... tipo, sem transporte, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, só dá eu aqui. E os carros passavam e falavam assim, nossa, o que essa louca tá fazendo andando a pé, assim, muito estranho. E, tipo, muito escuro, tá? Um silêncio, assim, que você consegue ouvir a sua respiração, sabe? Você tá andando na rua. E uma coisa, assim, que eu achei muito, assim, estranha aqui no Japão foi o limite de velocidade. Nas ruas onde você pode andar muito rápido, a velocidade é em média, assim, 90, 100. Tá? Que é o que eles chamam de Kosokudoro aqui. Tem gente que eu sei que anda a 120 nessa Kosoko. É como se fosse via expressa. Mas nas ruas normais, quando você pega uma rua, uma avenida que é mais longa, uma estrada, o limite de velocidade é 50, gente. Máximo 60. Claro, o pessoal vai até mais. Mas aí o que acontece? Você tá andando a 60, 70, você já começa a olhar assim, né? Tipo, vai aparecer um policial naquela esquina. Vai aparecer, você pega. Olha o radar. E você tá andando a 70, 80, então você já fica com receio, porque o limite de velocidade é 50. Nas ruas dentro dos bairros, a velocidade costuma ser 40 ou 30, tá? Então, tipo assim, é muito devagar. Muito. Então, você anda um pouquinho mais rápido, você tá acostumado a andar 30, 40, quando você vai a 60, você fica assim, nossa, se sentindo mais tão sendo, assim, super rápido, mas... E não é tipo o passarinho que tá passando do lado da sua janela, tá voando bem mais rápido que você. Número 2. Insetos. Gente do céu. Tóquio, cidade do interior, os lugares que eu já fui aqui, é assim, é uma selva, tá? Tem muita árvore, tem muito mato aqui no Japão, embora a gente tenha aquela ideia de cidade grande e tal. Mesmo dentro da cidade grande tem muita árvore, tá? E muito mato, o que traz? Muito inseto. Tem uns bichos aqui, gente, que você vê e você fica assim, tipo assim, veio do além, assim, veio dos infernos, é um mini demônio, porque uns bichos com trocentas patas, sabe, aqueles bichos assim, eu nunca, nos meus sonhos mais, assim, nos meus piores pesadelos, eu nunca pensei que eu ia ver tanto inseto cabeludo, tá, peludo, cheio de pata e colorido, gente. Aqui no Japão, a área rural é muito misturada com a área central, né, porque o espaço aqui no Japão é pequeno. Eles têm o que a gente chama aqui de hatake, tá? Que são pequenas plantações, pequenos terrenos onde tem plantação. E tem tambor. Esse tambor normalmente é o nome específico que eles dão para plantação de arroz. O que acontece? O arroz aqui no Japão é plantado na água, sabe? Aqueles desenhos que você vê assim, da galera colhendo assim, tipo, com água pelo joelho, né? Que nem no filme da Mulan, mais ou menos assim.
E o filme da Mulan, e o que acontece? Gente, debaixo dessa terra fica um monte de sapo. Tipo, quando tá seco, acho que os sapos ficam dormindo lá, hibernando. E aí quando começa a esquentar e encher de água, eles vão saindo, né? E vão se reproduzindo. E tipo assim, você passa de lado de tambor, você vê aquele monte de girino, assim, aquele monte de girino nadando, assim. E de noite, esses sapos, mas eles fazem um barulho. Mas um barulho que parece que, tipo, tem um carro agora com o alarme ligado. O primeiro apartamento que a gente morou aqui no Japão tinha uma plantação de arroz, assim, bem na frente do apartamento, assim, na rua. E eu fiquei chocada, eu não conseguia dormir com barulho. E eles ficam cantando, assim, escurece, eles começam a cantar e vão cantando até de manhã, tipo, uma serenata desagradável. A noite inteira. Depois você nem percebe mais. Mas no começo você fica assim, tipo, meu, chega. Chega, você fica querendo tocar fogo na plantação, porque você não aguenta mais ouvir aqueles sapos gritando lá, fazendo escândalo. Número 3. Que eu tava falando sobre as áreas rurais. Eu não imaginei que aqui no Japão ia ter tanta plantação, né? Aquela ideia que a gente tem só de que, o Japão é um país desenvolvido, primeiro mundo, tem aqueles prédios, só tem arranha-céu, tudo aquilo? Tem. Mas do lado daquele prédio gigante, assim, tem uma plantação de, sei lá, berinjela. Ali tem uma plantação de pepino. Então a japonesa aproveita qualquer terreno, sabe? Qualquer terreno que seja do tamanho de um estacionamento, assim, pra 3, 4 carros, eles aproveitam pra plantar. E a batata, tomate, assim, tudo de época, sabe? Eles aproveitam tudo. Então, a área rural aqui no Japão é muito grande. Você vê umas plantações de arroz, assim, que, tipo, quilômetros, assim, sabe? Que só dá aquela plantação gigante. E isso daí eu não esperava. Não sei porquê, na verdade, né? Tipo, preconceito total, né? Tava achando que a galera tava só, não. Só nos baladas, só lá, totalmente cosmopolita, mas não, gente, tem mato aqui no Japão, muito mato, muitos parques. E assim, no Brasil você vê aquilo assim, tudo tipo concreto, e aí você vai saindo da cidade e você vê, né, aquelas fazendas. Aqui não, aqui é tudo misturado. Quarta coisa que me chocou aqui no Japão em relação às bicicletas, tá? Bicicleta é um meio de transporte, assim, mais do que táxi. Bicicleta e carro e metrô. É basicamente o que os japoneses usam. Na cidade grande, nas cidades maiores, como o transporte é difícil, porque é muito cheio, muito engarrafamento, muita gente não tira nem carteira de motorista. O pessoal prefere andar de metrô, porque tem uma estação, a cada esquina tem uma entrada pro metrô, sabe? Metrô, trem. Quando você vai se afastando desses centros, né? Você vai indo mais pro interior, assim, o pessoal anda muito de carro, tá? Porque carro aqui no Japão não é caro, né? Então, assim, todo mundo tem carro e todo apartamento, toda casa tem estacionamento. Então, não sai caro também você estacionar um carro, porque aí a cidade já não é grande, o terreno não é tão caro, né? Em relação às outras. E aí, o que acontece? Quem não tem carro anda muito de bicicleta ou de motinho, que eles chamam aqui, que é aquelas 50 cilindradas, que seria tipo que uma lambreta no Brasil, eu não sei qual que é. Uma moto pequena, sabe? Aquelas pequenininhas assim. Então, o pessoal usa bastante. E assim, por causa disso, moto é considerado que nem carro. Assim, as regras das motos são as mesmas regras que pra carro. Que eu acho que no Brasil também é assim. Mas bicicleta, gente, tem um monte de regra pra bicicleta. Você não pode andar falando no celular na bicicleta. Você não pode andar segurando guarda-chuva quando você tá de bicicleta. Você não pode andar com fone de ouvido ouvindo música quando você tá de bicicleta. Tem uns lugares onde tem sinalização que você tem que parar e verificar antes de atravessar. Como um carro tem que parar, a bicicleta tem que parar também. O policial fala que você tem que colocar o pé no chão quando você tá parado, sabe? Tipo, tem faixa pra bicicleta pra você andar, tem lugares que a bicicleta não pode andar na calçada. E assim, tipo, é um negócio muito louco. Muitas regras, tipo, só pra você andar de bicicleta. Criança até certa idade aqui no Japão andando de bicicleta tem que andar de capacete. Tanta importância que nessas cidades menores assim você vê policiais andando de bicicleta. Teve uma vez que meu marido tava andando de bicicleta e ele passou num farol que tava fechado pra ele, né? Ele passou na faixa de pedestre de bicicleta, só que tava fechado. Só que não tava vindo nenhum carro naquela hora. Tipo, tem horas assim do dia que não passa carro nenhum, né? Em vários lugares. Não tinha nenhum carro e ele passou. E ele andou super rápido, ele foi, e ele ia me encontrar no supermercado. Quando chegou lá no supermercado, eu tava saindo já, né, com as compras, eu vi que tinha 2 policiais conversando com ele. E eu cheguei perto pra saber o que era. E assim, os policiais tinham ido atrás dele, tá?
porque ele tinha passado no farol vermelho de bicicleta. Tipo, o policial perseguiu. Foi uma perseguição de bicicleta, tá? Ele chegou lá de bicicleta, os policiais foram atrás de bicicleta e ainda estavam falando pra ele assim, nossa, mas você corre muito de bicicleta. Tipo assim, meu, que vai dar um ticket. Um ticket vai dar uma multa também por excesso de velocidade de bicicleta, mas eles reclamaram, tipo, eles chamaram a atenção dele, que ele não podia passar quando o farol tava, né, vermelho. Parece piada, né, mas aconteceu, gente, de verdade. Eles levam, assim, muito a sério, sabe? 6. A sexta coisa que me deixou, assim, muito chocada aqui no Japão foi saber que nessas cidades menores, nas cidades grandes também, tem um esquema em que o governo oferece casas mais baratas, como se fosse uma Coab. Tipo, tem uns que são casas, algumas regiões são casas e algumas regiões são prédios. Bem parecido com Coab. E assim, são lugares bons de morar, então quem tem família grande e não tem uma renda muito alta, prefere morar nessas casas porque o aluguel é mais barato e a estrutura é muito boa. Tipo, apartamento bom, apartamentos reformados, tem casas reformadas. Só que algumas cidades pequenas, essas casas, elas são, como que eu vou explicar? Bem velhinhas, tá? Tão velhas, que o sistema, assim, de esgoto é diferente. Tipo, no banheiro, gente, pasme, não tem descarga. Choque. Quando eu vi, gente, eu vi isso no primeiro dia que eu tava aqui no Japão. Eu fui numa casa que não tinha descarga. Aí eu fiquei tão chocada que eu fiquei olhando lá dentro, assim. Seríssimo, gente. Não tá de brincadeira. Vocês podem pesquisar na internet. É assim. Eles têm como se fosse uma fossa, sabe? Então, tipo assim, tem um vaso, tem um assento. Tem uns que alguns lugares tem alguns moradores que colocam aqueles pra sentar. Tem outros que é só aquele pra você, tipo, abaixar, assim, como se fosse um buraco, sabe? E, tipo assim, tem um tanque debaixo da terra onde fica todos os seus excrementos lá, até quando você pagar pra ir lá retirar. Então, nesses lugares, você tem que pagar periodicamente. É uma média de $40 que você tem que pagar pra, né, sei lá, o cara do esgoto, que retira esgoto, vai lá e coloca um cano gigante e tira toda aquela sujeira e leva embora pra despejar não sei aonde. Tem uma lenda urbana, uma lenda rural aqui que eles usam esses excrementos como adubo, gente. Eu não sei se é verdade, eu não quero pensar nisso. Mas, realmente. Então, o que acontece? Tem gente que não tem muito dinheiro, quer economizar, sei lá, alguém assim, com umas ideias assim, muito diferentes, ou muito ambientalistas, não sei. Que a pessoa, ela fica evitando de pagar sempre pra tirar. E ela deixa ficar super cheio. Aí a casa fica com cheiro, o banheiro fica com cheiro. Chega a ponto de que o negócio tá tão cheio que você consegue ver o que tá lá dentro. Tipo assim, que não fica boiando, sabe? O negócio vai... Ai, gente, é nojento. O negócio vai empilhando, assim. Eu não gosto nem de lembrar. Me dá uma angústia tão grande de saber disso, gente. E assim, como em vários lugares do mundo, o Japão, que é um país de primeiro mundo, ainda existem casas em que não tem vaso com descarga, sabe, gente? Que você usa água pra limpar, assim, tipo, pra levar embora o que você fez lá. Não tem. A coisa fica lá esperando por você. Pra quando você for de novo, dar um alô pra você, assim, você olha lá e tal. É difícil de entender, mas é verdade. Isso acontece no Japão. A sétima coisa que eu queria falar, gente, é sobre as escolas japonesas. Eu não frequentei a escola aqui no Japão. Eu faço curso de japonês, eu tenho aula de japonês. Mas, assim, em relação ao que eu já ouvi mães falando, japonesas falando, conversando com japoneses, brasileiros que têm filhos na escola japonesa. É assim, o esquema da escola deles, não vou nem falar assim do que você já viu na televisão, que os alunos limpam a sala, que tem as regras, que não pode isso, não pode aquilo. Não, a gente é sobre o que eles ensinam na escola, tá? Primeiro, uma coisa que eu fiquei chocada. Japonês não aprende japonês como a gente aprende português. Tá? Japonês não aprende gramática do jeito que a gente aprende. Acento, colocação de número de pessoa. Assim, primeiro, não, é que na verdade na língua japonesa não tem, sabe? Questão de número, né? Mas assim, eles não aprendem verbos como a gente aprende aquela aula de gramática. Passado, presente, futuro. Adjunta adverbial, adjunta de nominal, advérbio, isso e aquilo. Não tem esses nomes, sabe? Não tem. O que eles fazem? Eles leem muito, sabe? Então, baseado na leitura, eles aprendem na prática, porque eles leem muito. Isso é uma coisa boa, eu acho. Só que é, assim, difícil quando você tá aprendendo e você
quer tirar dúvida, assim, tem alguma dúvida, você quer perguntar pra alguém, é difícil do japonês ele conseguir explicar pra você, porque na verdade ele não teve base pra explicar, porque ele não aprendeu assim, ele aprendeu lendo e escrevendo, sabe? Então eles são muito bons em escrever, sabe? Escreve muito bem. Aí entra uma outra questão, escrever e ler muito bem. Por causa disso, a quantidade de leitura e de escrita que eles têm que fazer na escola é muito grande. E todo mundo sabe aqui no Japão os trocentos alfabetos que eles usam, né? Que eles têm aqui no Japão. Os kanjis, que são aqueles mais, assim, muito loucos, assim, cheios de aqueles rabiscos, né? Aqueles rabiscos mais loucos, assim, que eles têm. Até pra japonês é difícil, né? Então, assim, aquela pessoa que é um pouquinho mais preguiçosa na escola, que não gosta, não tem interesse, ela basicamente cresce analfabeta. Porque se ela não consegue, se ela não tem interesse, não quer lembrar, não quer estudar, não quer decorar esses rabiscos, depois fica difícil pra ela ler, você entendeu? Então, tipo assim, tem japonês que não conhece um monte de kanji, né? Então a gente acha, assim, que japonês é super inteligente, assim, não é questão de inteligência. O jeito que eles não fazem, que as pessoas sejam meio que, tipo, obrigadas a aprender, porque esse é o único jeito, aprendendo na prática. Então você não consegue nem, assim, ser um mau aluno, você simplesmente vai ficar meio que analfabeto. Você vai conseguir conversar, tá? Você vai ler, você vai, assim, entender o que tá escrito, mas se falarem pra você ler em voz alta, tem muito kanji, dependendo do assunto, dependendo, né, da dificuldade, da complexidade do kanji, o japonês não vai saber ler, tá? Não tô falando que eu sei não, tá, gente, porque eu não sei nada. Mas eu fiquei admirada, assim, em achar que a pessoa dentro... Porque, por exemplo, uma pessoa no Brasil, ela é analfabeta quando ela não sabe ler e escrever, né? Mas ela só tem as letras romanas pra aprender. Aqui, eles têm... O alfabeto deles é muito mais complicado. Então, você ser analfabeta a esse ponto... Então, você... Eu já conheci pessoas que... Você conversa normal, pessoas que terminaram a escola... E tem coisa que ela não consegue ler, tem palavra que ela não sabe. Eu tenho uma amiga japonesa, assim, que tem palavra que ela não sabe. Você fala assim, o que tá escrito aqui? Não sei. Sabe? Ah, eu sei mais ou menos, assim, eu sei o que é o significado, eu sei o significado, mas não sei como pronuncia, tipo, não sabe a leitura, não sabe, né, tipo, o som que tem aquele kanji lá, então, assim, é um negócio muito louco. Inglês. Eu achei interessantíssimo que mesmo, ao mesmo tempo que as crianças aqui no Japão têm professores nativos na escola, na creche, tem professores na creche, pra fazer com que a criança tenha aquele contato com a língua. Mesmo assim, o japonês tem muita dificuldade com o inglês. Eu acho que é quase da mesma maneira que quem fala português teria dificuldade com o alemão, por exemplo. Tipo, muito difícil de pronunciar pra eles enrolarem a língua, assim, muito difícil. Então, a gente acha que todo mundo fora do Brasil, ou todo mundo no mundo inteiro fala inglês. Não, gente. Aqui no Japão eles têm professores nativos, eles têm aulas de inglês reforçado, mas é muito difícil pra eles, então é difícil você encontrar um japonês que fale inglês bem, assim, que consiga conversar com você em inglês, assim, é raro, tá? É raro. Outra coisa, assim, muito interessante é as matérias como história e literatura. No Brasil, a gente tem, assim, tipo, pelo menos eu tive na escola, assim, que ler literatura brasileira, eu tive que ler outros títulos, tipo, sei lá, Shakespeare, assim, você tem noção, você lê alguma coisa, né, de algum escritor, assim, famoso, importante em outras línguas, mesmo que esteja traduzido para o português, né, autores franceses, ingleses, né, e aqui no Japão eles não leem, sabe, eles leem basicamente literatura japonesa só. Então, se você vai falar de algum livro, assim, famoso, né, tipo de literatura clássica de outros países, eles não conhecem, mesmo que pra gente tenha sido tipo leitura obrigatória na escola, assim, eles não conhecem. Outra coisa que eu acho muito interessante é a aula de história, tá? Eles aprendem basicamente sobre a história do Japão. Então, assim, Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise de 29, essas coisas assim, não tem. Tipo, você pergunta assim, por que você lembra quando Hitler? Tipo assim, a pessoa ouviu falar remotamente porque assistiu algum documentário, não foi por causa do que teve na escola. Porque a rainha ou o rei fulano de tal, tratado não sei o que. Sabe assim, tipo, eles não têm aula de história desse jeito, sabe, que a gente teve. E eu fiquei assim, o que eu fiquei chocada, não achando assim que a nossa educação é melhor assim no Brasil, mas
é uma coisa que eu achava que era igual em todo lugar, assim, não é? Tipo, é muito diferente, sabe? Eu fiquei imaginando, assim, como que deve ser se você tem um filho, se você estudou no Brasil, você tem um filho na escola japonesa, assim, e ele tá aprendendo tão diferente do que você aprendeu, como você vai explicar as coisas pra ele, né? Então, eu achei muito interessante isso, um choque, tá? Eu fiquei chocada. A oitava coisa que eu queria comentar é assim, esse é bem, assim, rápido, e eu não sei explicar porque é só uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia que existia, eu não sei se em outros lugares é igual. Se você é estrangeiro, né, você não é japonês, você veio pro Japão, casou aqui com um estrangeiro também, e você tem um filho, você tá aqui no Japão há 20 anos, 30 anos, tá? Você tem um filho, e ele nasceu aqui no Japão, ele não é japonês, tá? Ele é estrangeiro como os pais. Então ele se torna japonês depois de uma certa idade, que eu não lembro, acho que é 21, 18 ou 21. Não lembro agora, acho que com a maioridade, se eu não me engano, 21. Que ele escolhe qual nacionalidade que ele quer ter e ele tem que fazer testes de língua japonesa. Língua e cultura japonesa, né? Por quê? Para se tornar japonês somente quem realmente viveu aqui no Japão. Porque o que acontece? Tem muitos filhos de estrangeiros que estudam em escolas, que seriam escolas brasileiras, que têm aula de japonês, mas não ensina a cultura, né? E todos os outros alunos são estrangeiros também, peruanos, bolivianos, mas basicamente latinos, né? Então o que acontece? Essas crianças, não é que elas não têm contato com a cultura japonesa, mas elas não vivem uma vida escolar como, né, viveria se estivesse na escola japonesa. Então, quando eles atingem a maioridade, aí eles decidem se vão querer mudar. E tem que passar nessa avaliação sobre cultura e língua japonesa, né? Isso daí eu também fiquei assim, eu achava que assim, você nasceu japonês, mas não é, gente. Eles levam bem a sério a questão da nacionalidade. Aqui eles são bem orgulhosos da nacionalidade deles, assim, tipo, não libera pra qualquer uma coisa. Que eu achei assim, fiquei um pouco chocada no Japão, foi em relação à dentição dos japoneses. Eu não sei se é porque japonês muitos têm intolerância à lactose, eu acho que eu ouvi falar muito mais intolerância à lactose do que eu tinha ouvido do Brasil. Japonês, eu não sei se quando eles são crianças não tomam muito leite, não sei, gente, mas o que você vê de japonês sem dente, que não cuida, é assim, quem já veio pro Japão já percebeu como é assim, é uma parte, assim, da estética deles que parece que não é muito importante, eles não dão muita atenção. E tem várias coisas, assim, dizendo que eles preferem, eles acham mais bonito a mulher que tem dentição natural, assim, que não foi tratada, que tem dente todo torto, assim. Eu não sei se é questão da cultura, não cuidar dos dentes, mas chega a ponto de que eu, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo. Tô trabalhando, almocei, depois do almoço eu vou lá escovar os dentes, né, porque eu não vou continuar trabalhando com alface no dente, aquela casca de feijão lá, e as japonesas entrando no banheiro me olhando assim, ó. Tinha vezes que já aconteceu de virem perguntar pra mim por que eu tava escovando os dentes. Eu não consegui explicar direito, porque isso não é importante pra eles, né? Não sei se eles acham que é vaidade, ou se eles acham que não faz diferença nenhuma, embora, né, a gente saiba que faz, dentição é muito importante, mas eles simplesmente não cuidam e eles acham estranho você passando fio dental, você escovando os dentes depois do almoço, assim, eles acham muito estranho, né? A última coisa que eu fiquei chocada foi assim, gente, sobre tatuagem aqui no Japão. Tatuagem aqui no Japão, mas que muita gente ouviu falar, é um super tabu. A ponto de que, assim, por quê? Porque as tatuagens são associadas com a máfia, né? Os japoneses que, né, são envolvidos com a máfia aqui no Japão, eles têm aquelas tatuagens que eu acho super bonitas, sabe? Aqueles dragões, assim, aquelas carpas, né? Geishas nas costas, as costas todas tatuagens, os braços, né? Tem alguns que tem o corpo completamente tatuagem. Eu acho muito legal, porque eu admiro tatuagem, né? E eu acho uma expressão artística, assim, muito bonita. Mas aqui no Japão eles têm esse preconceito, né? Porque associam, né? Quem é envolvido com crime tem tatuagem. A ponto de que em várias academias, saunas, piscinas, rios, praias, você não pode entrar se você tiver com tatuagem. Uma praia que às vezes é pública, né? Lógico, praia pública. E você tem tatuagem, alguma tatuagem grande, que porque você tá de biquíni ou de sunga, tá expondo, o policial tem todo o direito de pedir pra você colocar uma roupa pra cobrir, pra você se retirar do lugar. Tem academias ou piscinas públicas, escola de natação, que se você tiver tatuagem, você não pode se inscrever. Academias que você não pode fazer aula. Você não pode se inscrever porque você tem tatuagem. Grande, pequeno que for, assim.
Tem alguns lugares que estão ficando um pouco mais maleáveis em relação a isso. A última coisa que, assim, eu fiquei... que ainda me assusta aqui no Japão é, assim, eu gosto de rock, tá? É o que eu gosto de ouvir. Eu vim pra cá e eu tinha esperança de que, por ser, né, um país, assim, um pouco mais... não seria conhecida a palavra, mas eu achei que aqui as bandas de rock que eu gosto, elas viriam, assim, com mais frequência, né? Teriam mais shows, assim, mas... só que não, gente. Agora que eu tô aqui, tá todo mundo indo pro Brasil. Quando eu tava no Brasil, ninguém ia pra lá. Isso também, assim, eu fiquei com raiva. E, assim, japonês não curte muito rock. É difícil de você encontrar alguém que goste de rock, que conheça, sabe? Tipo, eles já ouviram falar de AC/DC, Led Zeppelin e Beatles. E, assim, japonês não é, assim, a coisa deles. Mas bossa nova é. É impressionante onde você vai e tá tocando aquela música de elevador. Japonês adora bossa nova. Eu saio, eu me sinto no Brasil. Eu vou na loja de roupa, tá tocando. Eu vou numa loja, tipo, sei lá, que é tipo Leroy Merlin aqui no Japão, tá tocando bossa nova. Eu vou fazer fisioterapia, tá tocando bossa nova. Dentro do elevador toca bossa nova. No dentista, pô, supermercado, onde você vai, estação de trem, tá tocando bossa nova. Essa é a música ambiente. E é bossa nova em inglês, em francês. Cansada. Cansei, assim. E toda vez que eu ouço, eu fico assim, onde que eu tô? Isso aqui é Japão, gente, tem certeza que é. Mas o japonês adora uma bossa nova, gente. Então, gente, é isso, né? Assim, pro vídeo de hoje. Esses fatos chocantes sobre o Japão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.